Mas a parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, no verso 4, diz que quando semeava, uma parte do caminho, ou uma parte da semente caiu junto do caminho, e as aves a comeram. O verso 19 explica isso. Diz que quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Nós precisamos rever se o que estamos recebendo não está se perdendo. Eu venho para o culto toda quarta-feira, eu venho a todos os eventos ministeriais, eu sento, eu escuto a palavra, mas ela se perde. Ela não tem efeito nenhum na minha vida, porque eu não consigo retê-la. Eu não consigo. Eu acho que esse talvez seja um grande problema das pessoas em todos os segmentos. Preste atenção. Você coloca 1.000 litros d'água numa caixa d'água e ela tem um furo de 1 milímetro. Daqui a 2 dias, você vai chegar lá, terá 1.000 litros? Não. Boa parte da água se perdeu num furo pequenininho. Então, antes de você dar alguma coisa, ou de você colocar a água na caixa d'água, é importante que você observe se ela é capaz de reter. É aquela revisão que não tem jeito, acabou. Acabou. Aí, se eu gosto ou não, acabou. Dá para colocar aqui? 2 Samuel, capítulo 12, verso 22. Segundo o livro do profeta Samuel, Davi respondeu o quê? Enquanto a criança estava viva, jejuei, porque dizia o quê? Talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará, mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até, mas ela não voltará para mim. O que é isso? Isso é uma manutenção. Sabe o que está acontecendo com Davi? Ele está 7 dias sem tomar banho, sem comer, chorando, triste, sozinho, dentro de um quarto. Quando alguém chega e diz para ele, seu filho morreu, chegou a hora dele fazer uma revisão. E que revisão é essa? Esse assunto acabou. Não tem jeito. Tem coisas que precisam acabar. Goste você ou não, queira você ou não, que Deus se agrade ou não. Tem casamento que infelizmente acaba. Tem pessoas que infelizmente morrem. Tem emprego que infelizmente você fica sem ele. Tem negócios que infelizmente vão falir. Antes de colocar, você tem que fechar o furo. Eu vejo muito isso, por exemplo, em relacionamentos. A gente fala assim, olha, querida, trata o seu marido bem, cuida dele, que ele vai mudar. Dê a ele aquilo que ele não tem, para que ele te devolva. Talvez ele não saiba ser carinhoso. Se você tratá-lo com carinho, é só uma questão de tempo e ele te devolve carinho. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Você vai ver que, nossa, você vai falar assim. Sangue de Jesus está em casa. Rapaz, só acontece comigo. Esse dia eu estava pregando num evento em Caraguatatuba para casais. Pensa no negócio. De repente me entra no auditório um avestruz.
Avestruz, baixou a cabeça assim, entrou, parou o auditório. E aí eu olhei para o avestruz e falei, vem só, trouxe a esposa. É aquilo que agora vai para um próximo nível. Eu preciso descobrir se eu preciso de uma revisão, de atualização nos meus negócios, na minha postura. O que eu preciso atualizar? Por quê? Porque eu quero que melhore. Ele está indo bem. Mas se eu não prestar atenção, daqui um tempo, aquilo que eu estou fazendo ou como eu estou agindo se tornou ultrapassado. Ver a sua postura com os seus amigos, com o seu ministério. É o momento de pararmos e investirmos um tempo de revisão para entendermos como a nossa vida está. É lógico que vai depender muito da ótica. Mateus 6, 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Preste atenção, vamos começar por esse texto, que nós sabemos que o ano não foi bom em todas as áreas. Ezequiel diz que o Senhor o levou a um vale que estava cheio de ossos, e que Deus o fez andar ao redor do vale, ou seja, pegar e obter uma percepção de como o vale estava, e ele viu que havia muitos ossos, e que os ossos estavam sequíssimos. Então Deus pergunta a Ezequiel: qual é a sua ótica a respeito daquilo que você está enxergando? Como você vê isso, Ezequiel? É isso que eu quero saber. Como você, como profeta, como você, como alguém que caminha comigo, consegue enxergar tudo isso? Eu acho que essa é a grande questão para conduzirmos a nossa vida. Com que olhos eu vou olhar meu casamento? É aquele rolamento que nem barulho está fazendo da roda do seu carro, mas você já sabe que comprou ele zero e ele está com 50 mil. E 50 mil, segundo o fabricante, é o limite que aquele rolamento teria de vida útil. Então, antes que seu carro te deixe a pé na rua, você o conduz para uma manutenção preventiva. A segunda avaliação que nós vamos fazer é aquela que nós vamos chamar de atualização. É a revisão que nós vamos fazer naquilo que nós queremos que melhore. É isso. É aquilo que nós queremos que consiga alcançar o próximo nível. Um texto que eu poderia usar para vocês para definir isso é a transição da lei para a graça. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Se namoro seu está errado, essa roupa sua está errada, essa rede social sua não é de quem anda com Cristo, esse vocabulário seu está errado, esse tipo de negócio que você faz está errado, essa mesa que você se senta, essas amigas, essas pessoas que são sua, esse negócio precisa ser revisto, está errado. Nós precisamos fazer uma revisão de correção. Essa sua postura de dona de casa está errada. Tem sujeira nessa casa de 6 meses.
Nós estamos cansados de ouvir gente que diz: eu estou tratando bem fulano há tanto tempo e ele continua um ogro, um cavalo. Qual é o problema? Em 2023, teve momentos ruins, teve momentos que perdemos, que nos envergonhamos, teve momentos que sofremos, que nos sentimos desprezados, humilhados. Pode ter momento em que você perdeu o emprego, perdeu o namorado, aconteceu alguma coisa negativa. Isso é óbvio que aconteceu com todos. Mas sabemos que 2023 também tiveram coisas boas. Foi um ano de sorrisos, um ano de recomeços, um ano em que conseguimos superar algumas coisas. Mas a pergunta é: para onde é que nós vamos olhar? O salmista está dizendo: se os olhos forem bons, se eles forem capazes, e aqui não está falando do globo ocular, ele está dizendo: se você for capaz de olhar e de focar nas coisas boas que te aconteceram, isso será para você muito benéfico, conduzirá o teu corpo, ou seja, a tua vida, para a luz. Quando você encontra alguém que diz assim: nossa, 2023 foi maravilhoso, você pensa assim: como maravilhoso? Você só teve vitória? Precisa de quê? O que precisa? Manutenção, vamos lá. Atualização, vamos lá. Encerramento, vamos lá. Correção, vamos lá. Mas tudo isso só vai acontecer depois de uma revisão. Repita: a percepção precede a mudança. Isso aí. O problema não é o que você dá para ele. O problema é que você tem que descobrir se ele é capaz de reter. Se ele não for capaz de reter, não interessa o que você entregue para ele ou para ela. Ela vai continuar não tendo, porque não existe nessa pessoa capacidade de armazenamento. É assim que funciona. Então, o grande problema hoje, eu queria que você fizesse uma revisão sobre o que está acontecendo com a palavra de Deus que entra em tu. Tem vazamento. Você está aqui e está crescendo asa. Você sai daqui, a asa some. E o chifre parece. Cuidado que você pode estar rindo de tu. Então, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Não, eu não só tive vitória. Eu só aprendi a ficar focado nelas. Eu aprendi a trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu aprendi a olhar e ver e valorizar mais as coisas boas que me aconteceram do que as ruins. Olhar com bons olhos não é fechar os olhos para as coisas ruins que lhe aconteceram, mas é se prender, se agarrar, se manter firme às coisas boas, porque a proposta é que consigamos fazer isso de forma positiva. É aquele cuidado que vamos ter com as coisas que estão indo bem. É o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé, cuide para que não, ele já caiu? Não. Ele está de pé, ele está bem, mas ele faz uma manutenção, ele revisa, ok? Para se manter de pé. É aquela manutenção que nós fazemos antes do problema chegar, sabe? A primeira coisa que eu queria expor a vocês agora é a parábola do semeador. Porque todas as vezes que você entrar por essas portas, em qualquer evento que estiver acontecendo aqui, seja um culto regular de quarta ou domingo,
seja um culto ministerial de sábado, terça ou qualquer outro dia, sempre as palavras que estiverem partindo daqui terá um propósito: mudar a sua vida, ferramentar você. Nosso 2023 foi um ano legal para a igreja? Foi. Iniciamos a nossa construção em junho, já colocamos quase 7.000 metros, né, de piso para o nosso estacionamento, está 95% pronto. Estamos na segunda parte da construção, crescemos em números, tivemos muita cura, vimos muitas pessoas transformar-se, mas tivemos muitos aborrecimentos, tivemos muitas dificuldades, perdemos muitas pessoas, tivemos que engolir muitas situações. A igreja já proibiu bateria, luz pintado de preto. O sangue de Jesus tem poder. E andar de bicicleta era pecado para a mulher. O meu pai foi falar com o pastor. O pastor falou: meu filho, faz o seguinte, mete o machado na bicicleta. E meu pai cortou a bicicleta no machado. Ninguém anda, né? Você consegue entender isso?